E alô Alberto. Olá Tiago. Ótimas condições para iniciarmos, certo? Vamos a isto então, porque estamos ansiosos por esta edição que é já a número 49 da Lenga-Lenga do Costume e que, como é hábito, está a estrear à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Podem também escutar, e devem, escutar a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Primeiro vejam no YouTube, subscrevam o canal, deixem comentários por aí fora. E depois, para confirmarem de facto a qualidade da Lenga-Lenga do Costume, ouvem em podcast. Até porque uma pessoa quando está a ouvir, tens o sentido mais apurado da audição, porque não precisas de usar outros sentidos e acabas por captar. Primeiro tem a nossa beleza no YouTube e depois escutam para a mensagem também ficar bem apreendida. Portanto, é esse o método certo de assistir à Lenga-Lenga do Costume. Lenga-Lenga do Costume que, como sempre, conta com o inestimável apoio do Azeite Talismã, que nós muito agradecemos todas as semanas e com frequência, sempre com grande frequência, como é merecido. Alberto, tivemos uns dias animados. Hoje é dia de Santo António de Lisboa hoje e, portanto, nós vamos falar de um António de Lisboa, mas um que é um bocadinho menos pio do que o Santo António, um bocadinho menos pio, que é o António Costa, primeiro-ministro. Outro António de Lisboa, mas este é o primeiro-ministro que esteve envolvido em cenas pouco edificantes nas comemorações do 10 de junho, dia de Portugal, no peso da régua. As comemorações aconteceram de forma mais ou menos regular, foi isto, não é, Alberto? Portanto, o desfile militar aconteceu ainda dentro de alguma normalidade, incluindo os bons apupos ao ministro João Galamba, sim, parece que foram logo nessa altura. Mas depois houve problemas quando António Costa decidiu ir a pé, contra as indicações dos seus seguranças, decidiu fazer cerca de 1 quilómetro a pé com a sua esposa até ao restaurante onde iriam almoçar. E foi nesse percurso que António Costa foi abordado por professores que se manifestavam empunhando cartazes racistas. É mais ou menos isto, não é, Alberto? Exatamente. E racistas é o termo, pelos vistos, pelo menos é o termo utilizado pelos apoiantes, pelas pessoas que simpatizam com o Dr. Costa, certo. Que tiveram que arranjar racismo, ou que ver racismo naqueles cartazes em que aparece ali uma caricatura do Dr. Costa. Nós vamos pôr a imagem, porco, vamos descrevendo, vamos pôr a imagem também. Com o focinho do porco, pelos vistos aquilo, segundo a deputada, a senhora doutora jurista também, Isabel Moreira, animalização, não é, dos rostos humanos. Eu acho que merece uma citação, se calhar o tweet de Isabel Moreira. Portanto, diz ela que na CNN Portugal condenam os cartazes racistas, mas dizem que não são racistas, são mau gosto. Mas depois acrescenta Isabel Moreira que alguma leitura sobre a iconografia do racismo ajudaria. Animalizar seres humanos foi sempre uma arma do racismo. Desde o Minotauro da antiga Grécia, aquelas coisas, racismo, portanto. Ou imagina um tipo alto, fazem um cartaz, uma caricatura a usar, uma girafa, exatamente, uma girafa com a cabeça, racismo. Claro. Sim, eu de facto, assim de repente, e eu sei que tu foste estudar este assunto, mas... Profundamente. Não, sim, somos profissionais, não vimos aqui falar dos nossos espectadores e ouvintes à balda. Eu só me lembro de uma circunstância, para ser sincero, em que de facto animalizar seres humanos é claramente racismo, que é aquela lamentável situação clássica de retratar cidadãos negros como... aqueles cânticos dos macacos, aquelas coisas... Precisamente, sim. Não me lembro... Portanto, mesmo isso, quer dizer, eu acho que é racismo porque de alguma forma, por alguma má consciência... Pois, há quem relaciona os cidadãos negros, especialmente com os macacos. Na verdade, o racismo... Quer dizer, descender dos macacos, acho que descendemos mais ou menos todos, não é bem descender diretamente. Acaba por ser o racismo, é considerar aquilo racismo, não é? É achar que, de alguma forma, se ter estabelecido que por algum motivo aquilo é racista. Mas, claro que há proximidade de um cidadão negro ou macaco, como de um cidadão branco ou macaco, há alguma proximidade, DNA bastante até, nós todos. Agora,
mas sim, parece. Eu de facto este cartaz, eu confesso que também fiquei com dúvidas que não consegui esclarecer, mas infelizmente tu foste trabalhar nisso, Alberto, e esclareceste. Eu pensei que pudesse haver alguma, enfim, pelo facto de António Costa ter origens indianas, sim, foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei, e falando a sério, as pessoas pensam que estás a brincar. Fui mesmo procurar isso e não encontrei qualquer relação, nem de indianos, nem de esquimós, nem de ninguém, em que a iconografia que transforma ou que caricatura uma pessoa enquanto um porco, ou que tenha um focinho de porco, ou, isto é um bocado prosaico falar assim, mas é o que é. Não encontrei qualquer relação, de qualquer alusão a que isto constitua qualquer forma de racismo. Ofensa, não é? Pois. Nada. A única, quando se fala em representar alguém com um focinho de porco, o máximo que o Google, porque agora estamos numa sociedade delicada, não é? E suave. Claro. O máximo que o Google diz é que é desagradável chamar isso a uma pessoa, dizer que uma pessoa tem nariz de porco, o pig nose. Quer dizer, isso normalmente até se refere àquelas pessoas que têm o nariz muito, digamos, o oposto do meu, aqueles narizes um bocado para cima, que ficam as narinas expostas, mas não tem nada a ver com a raça, nem com coisa nenhuma, tem a ver com... Portanto, tal como Isabel Moreira, tu foste estudar a fundo a iconografia racista, mas para chegar a uma conclusão oposta, absolutamente, diametralmente oposta, portanto está certo, está tudo certo, está tudo certo. Também vi pessoas, também eruditas, referir que isto era uma óbvia alusão ao triunfo dos porcos. Também não sei se seria por aí. Isso é de uma erudição bestial mesmo. Especializados em Orwell e tal, e fizeram ali umas referências muito subtis. Bestial. Eu já não chego. Tenho dúvidas que vá por tenha sido isso. Acho que foi uma forma apenas de insultar. E foi uma forma depois fala-se no mau gosto, mas agora os insultos e os protestos têm que ter um gosto imaculado. O design tem que ser encomendado em Milão, ou assim. Quer dizer, sim, a única crítica que eu faço é que se quer fazer uma coisa supostamente para todos os efeitos é ofensiva, mas terá aqui algum componente caricatural, não é? Portanto, humorística. É que aquilo devia fazer algum sentido para nós percebermos, realmente é mesmo desagradável, mas está bem visto, porque há ali uma coisa que podemos relacionar. Porco ao homem, porco não no sentido do bicho, mas no sentido de caráter. Sim, não chega a ter graça, não é muito pertinente. O porco tem 2 lápis nos olhos. Será que é por isso? Será que pois isso também é isso? São lápis. Eu até me parece que tem uns lápis espetados nos olhos. Devem ser lápis. Eu fiquei com a ideia que eram dois canhões de tanques, pareciam dois que também não estava a perceber. Será? Não, sequer são lápis, provavelmente. Eu vi por alto isso. Realmente é preocupante, de facto. O desenho não é de mau gosto, o desenho é confuso. A mensagem é confusa. Isso, sem dúvida. Pouco, sim, não sei. Agora, quando uma classe, ou um grupo de pessoas, ou várias classes, pretendem insultar um governante, têm todo o direito de o fazer, e é habitual que o façam, e é saudável que o façam, pelo menos que o possam fazer, tenham essa liberdade, é muito saudável que a tenham. Depois não vamos estar aqui agora a analisar o grafismo, o design. Eu tenho paciência, mas eu gosto de analisar isso, pá. Então, se quer fazer uma coisa que seja achincalhante, mas tem que ter um nexo, tem que ter uma lógica interna para ser efetivamente achincalhante, senão assim não é nada, nem se percebe o que é que se está a querer comunicar. E como não é nada, vai-se buscar o racismo, porque fica bem dizer que uma coisa é racista hoje em dia. É uma acusação fácil e funciona. Foi o próprio António Costa que despoltou, e depois temos aquela gente... Não é a primeira vez que António Costa joga essa cartada. Não, a race card, não é? Não é a primeira vez. E depois temos aquela gente toda que segue o Dr. Costa por aí, que faz o que ele manda, que ele nem precisa de mandar, não é? Aquilo é implícito, e que reproduz logo o que ele disse. Ele disse que aquilo era racismo, também podia dizer que aquilo era, sei lá, transfobia, ou homofobia, ou outra coisa, outro disparate qualquer. Animalofobia, sei lá, claro. Não sei se aquelas feiras que tratam dos suínos e assim. O Vibege é mais gado caprino, acho eu, mas o suíno também deve ter, não sei se tem deve haver umas coisas dessas por aí. Vibege, mas... podem também ter sentido ofendidos pela comparação com o primeiro-ministro em causa, com o Dr. Sim, Costa. ele seria tão legítimo como qualquer... Agora, estes escrúpulos todos, para além da mensagem meio confusa do cartaz. Esta indignação toda nunca se verificou quando a esquerda, e muitas das pessoas que agora se indignam, desfilavam com cartazes em que o passo de escolha era representado como o Hitler, o
O Vítor Gaspar, que é o Ministro das Finanças, do início do governo da PAF, também era representado como o Hitler, ou coisas do género, acho que era mesmo o Hitler. O Passos era o Hitler, certeza. Às vezes, por causa do nome, havia o bonito trocadilho de representar a imagem de um coelho esfolado, um coelho assado, um coelho no forno, aquelas coisas todas. Ninguém se indignava. Não, eu até aposto que a deputada Isabel Moreira, no intervalo de pintar as unhas no Parlamento, deve ter pintado uns bigodinhos várias vezes em imagens do então primeiro-ministro Passos Coelho, sim. E na altura isso era normalíssimo, e eu acho que é muito menos ofensivo. Era até de bom tom. Era exatamente, quem não fizesse correria em possível fascismo, não é? Sim. E acho que é muito menos ofensivo representar uma pessoa como um porco, um esquilo, um hipopótamo, do que como o Hitler. Ligeiramente, sim. Até porque o porco é um ótimo bicho, é dos melhores bichos que há, o porco. Coitado do animal, sim. Coitado do bicho, é ótimo, que xixa boa. Ainda por cima tem esse lado. Eu tenho esse dilema sempre de gostar do bicho e gostar de o comer. Portanto, é uma coisa que me tortura, mas é outro assunto. Sério, tens esse Tenho. Não tenho facilidade com... Diabo. Não lido... Sou carnívoro. Não tardas, estás a encabeçar uma lista do PAN em Matosinhos. Não pode ser, pois é isso, é só por isso, eu não sou vegetariano essas coisas, primeiro porque gosto de carne de porco, e gosto particularmente de carne de porco. Claro, obviamente. A vaca nem ligo muito a evitar. É muito superior, porco. O porco é muito superior, pois. Isso, já o falecido António Bourdain dizia que não claro. carne é porco e tal. O falecimento que pode não ter sido completamente alheio ao facto do consumo, desse consumo exagerado, quem sabe até de... Há uma teoria da conspiração sobre... Não sei, não estou eu a dizer. Okay. Realmente o homem gostava de carne de porco. Acho que sim. Tenho esse dilema às vezes. Tenho pena dos bichos. Mas sim, quem diria que a nossa análise sobre o 10 de junho nos traria aqui, e nem referimos o tontinho, não referimos o Presidente da República. O Presidente da República teve mais um daqueles seus discursos que pode ser tudo e o seu exato oposto. E que anima qualquer festa, mas o essencial de facto era este momento que envolveu António Costa. Só para terminar, quer dizer, as pessoas têm um juízo. Esta coisa do racismo é uma coisa tão básica. Pode ser insultuoso, e é insultuoso, e tem de ser insultuoso, que era essa a função daquela gente, era o que eles queriam fazer, era insultar o primeiro-ministro, a meu ver, merecidamente, em muitas coisas, chamaram-lhe isto, não chamam outra coisa qualquer. Agora, racismo. Sim, não é, pois não é. E também giro ver... Tenta-se arranjar uma superioridade moral qualquer nesta história. Isto é racismo. Sim, uma forma é um simples insulto. E é uma forma, desculpa, é uma forma de tentar instituir uma possível censura de modo mais fácil. Ser mais fácil. Isto. Estão a ver, isto não é uma crítica política, isto é racismo. E o racismo, como eles dizem, não é tolerado. Nós temos de tolerar tudo, mas todas as ideias, mas o racismo não é uma ideia, o racismo é um crime. Claro, a questão do... Se não for o racismo é a homofobia, se não for a homofobia é outra coisa qualquer. Nós temos de tolerar tudo, menos aquilo que nós não toleramos, que são uma data de coisas. É o colocar debaixo destes chapéus de chuva aquilo que estas pessoas tendem a qualificar como discurso de ódio e a partir desse momento esse discurso, o que se entende ser o discurso de ódio, ou que quem tem poder para instituir o que é que se entende por discurso de ódio, não permitir que se fale dos assuntos que não interessam ao poder genericamente. Esta semana, esta semana ou há uns dias, ou pouco mais de uma semana, peço desculpa aqui, o Rowan Atkinson fez uma Mr. Bean, portanto, não? Mr. Bean fez uma intervenção sobre a questão da importância da liberdade de expressão. E entre outras coisas muito interessantes que ele disse, o que eu retive mais, o que eu acho mais importante foi o facto de insultem-me o que quiserem. Sim. O insulto é livre, o discurso de ódio é livre, odeiem-me o que quiserem, ofendam-me o que quiserem. Uma coisa é acusar uma pessoa de ter cometido um crime que não cometeu, isso é outra coisa. Sim, mas isso até a lei já prevê. Sim, a lei já prevê. Com certeza, não é preciso mais legislação, nem mais Santos Silvas a proporem vigilância. Agora, fora disso, fora da calúnia criminosa que nos imputa um crime, de facto, o resto, as pessoas são livres de insultar, são livres de chamar porco ao primeiro-ministro, ou de chamar gafanhoto. Porco com os lápis nos olhos. Tu és um porco com 2 lápis nos olhos, pá. Quer dizer... Não sei sequer o que é que isto quer dizer. Pois, é um problema, eu acho que ali o sindicato, lá este novo sindicato Stop, ou o que é, tem que arranjar
um gabinete de imagem e de mensagem e tal, sim, que pensa um bocadinho mais nas coisas. Mas não por ter ofendido o Primeiro-Ministro. Não, é só por ofender melhor e mais diretamente. Sim, porque para professores esta mensagem não está estruturada de uma forma muito compreensível, de uma forma muito... É um bocado confuso. Numa forma muito... Se estes professores forem assim a dar as aulas, os alunos não vão perceber grande coisa. Pois é isso, eu realmente falo-se muito do problema até do consumo de substâncias ilícitas junto dos jovens e nas escolas, mas estes cartazes tenho só ver aqui uma coisa no telemóvel, está à vontade. Muito bem, não, é que estes cartazes levam-me a preocupar-me um pouco sobre o consumo dessas substâncias, mas mesmo dentro dos corpos docentes e não tanto dos alunos, porque efetivamente é estranho, é bizarro, estes cartazes são bizarros. Bom, acho que em termos de análise de cartazes, Alberto, se estiveres de acordo e de simbologia racista, ficávamos por aqui. Desculpa por estar a olhar para o telemóvel, mas tinha visto uma mensagem por algo. Era o Rowan Atkinson? Não. Não era, não é exatamente ninguém especial, mas era uma mensagem que eu, percebendo mal como percebi, era absolutamente catastrófica. Eu estava a ficar assim, como é que eu vou continuar a fazer a lenga-lenga com isto? Como é que a minha vida prossegue? Exatamente, é um bocado isso. Era uma coisa desse depois vi que é apenas o facto de eu estar... Era. Não devido ao morto, mas era uma coisa que me ia complicar muito a vida. Claro, e depois eu vi, eu li mal, não era isso. Era outra coisa. Mas isso... Não tem problema. Lá está, estás a precisar também, se calhar, de umas aulas de português. Não com estes professores. Não, precisa de pôr os óculos. A questão é essa. Consulta ao oftalmologista, era mais isso, sim. Não, é só isso. Então estava a ver, como é que eu vou fazer a lenga-lenga a partir deste perante estas notícias. Com este drama. Perante estas notícias. Mas felizmente não é nada, até uma coisa boa. Redundou em coisa boa, deu a volta completamente. Sim, tinha a ver com uma data. Que maravilha. Então, isso é ótimo, sabes porquê? Porque... é ótimo acabarmos esta parte com uma notícia muito boa, porque já a seguir vamos falar de uma notícia tenebrosa e portanto faz aqui uma ligação quase perfeita. Vamos então ao segundo tema da semana. E estamos de volta, Alberto, e depois de uma primeira parte do programa em que descontraímos um pouco com coisas giras da política nacional, vamos agora perder uns minutos a falar provavelmente da coisa, não me lembro de outra mais grotesca, certamente aqui na lenga-lenga do costume, não houve. Foi o acontecimento da semana passada em França, em que num parque infantil um indivíduo atacou à facada crianças e adultos, sendo que 2 crianças ficaram feridas com gravidade e 4 adultos também. Parece que estão livres de perigo, felizmente. Parece que sim, parece que sim. Enfim... Não por falta de vontade do assassino, não é? Do criminoso. Pois, sim, aparentemente não por falta de vontade. Este é daqueles assuntos, enfim, haverá certamente muita coisa a dizer sobre isto. É difícil saber sequer por onde começar. Mas talvez possamos começar pelo facto de ter havido aqui logo ao início, depois dos atentados, um ping-pong bastante interessante no mau sentido, até se perceber se o homem era muçulmano ou se era cristão ou se o que era e quais terão sido as motivações para este ato absolutamente grotesco, porque houve aqui uma tentativa de determinadas fações de tirar os devidos dividendos políticos desta ação. E Alberto, em que é que ficámos? Conseguiu esclarecer-se alguma coisa a esse nível? Até o momento que eu sei, parece que se apurou que o homem tinha gritado qualquer coisa sobre Jesus Cristo e que usaria uma cruz, não sei, nem me interessa especialmente, porque acho que a preocupação de identificar, vamos lá ver, não é exatamente igual perceber se o homem vem de uma cultura muçulmana ou vem de uma cultura ocidental, porque a grande maioria destes acontecimentos na Europa, e há muitos acontecimentos este foi muito filmado e por isso teve outra notoriedade, e talvez o facto de envolver crianças também tenha ajudado a isso, mas a verdade é que este tipo de acontecimentos é muito regular. Acho que nós nem temos noção. Nem temos noção, na Suécia, na Holanda, na Bélgica, na França, na Alemanha, na Inglaterra, infelizmente é uma coisa mais ou menos quase diária, é rotineira pelo menos. E acontecem sempre com pessoas,
sempre quando é desta forma, um sujeito desconhecido a atacar pessoas que ele não conhece de lado nenhum, atacar normalmente com uma faca ou coisa do género, acontece sempre com pessoas vindas de países de cultura muçulmana. Se o homem gritou que é Jesus Cristo ou não me importa. Agora, acho que se faz mal. Pode ter invocado Jesus Cristo, mas eu também não vi em parte nenhuma em que circunstâncias é que o fez. Não sei, não consegui. Foi a BBC que divulgou isso logo de início. Pois. Ele teria gritado o nome de Jesus Cristo, não sei o que é que prova ou o que é que deixa de provar. Pois é isso. Agora, acho que a exploração da religião do homem, seja ela qual for, ou das origens do homem, para efeitos políticos, é grave em qualquer dos casos. Afinal ele é cristão, não, afinal é muçulmano e tal. Agora, há uma diferença, é que o facto de ser muçulmano insere-se num padrão. Ou seja, o facto de ser muçulmano, o facto de vir num país de caldo de cultura, de sociedade muçulmana, predominantemente muçulmana. A Síria, não é? Neste caso a Síria. No caso a Síria, ajuda a manter esse padrão. O facto de ser cristão não mostra absolutamente nada, porque não é muito costume cristãos, e no Ocidente, na cristandade, andar aí com uma faca na mão a atacar assim os inocentes pela rua, não é? Pelo menos já. Claro que há cristãos que são assassinos, com certeza, mas normalmente são o tipo de crimes e o tipo de ataques, não são estes ataques assim avulsos e aleatórios. Estes ataques normalmente prendem-se como muçulmanos. É feio usar logo isto para falar da questão da imigração na Europa? Provavelmente é. Provavelmente acho que estas coisas devem-se... É um tema que deve ser discutido e existe. E que não devemos fugir dele, o tema da imigração, dos limites à imigração, da possibilidade da Europa ser contaminada em demasia por tipos de cultura que não são exatamente a cultura da tolerância e sim, a questão de ser tolerante para com gente que em muitas circunstâncias é intolerante, não é? Até que ponto é que... Sim, isto não é só muito bonito falar da intolerância para a cultura do ódio, mas a cultura do ódio é isto, a cultura do ódio não é desenhar lá o cartaz com o primeiro-ministro com cara de suíno ou não sei o quê. Convinha guardar para estas circunstâncias. Isto é que é cultura do ódio. Isto é que é cultura do ódio. E este tipo de expressão de cultura do ódio normalmente tem uma origem mais ou menos comum, que se o homem grita Jesus Cristo, ou grita Alá, ou grita outra coisa qualquer, sinceramente não interessa. Agora, houve pessoas que aproveitaram isso, com certeza, não é muito bonito todo, e houve pessoas que ainda muito menos, o que ainda é muito menos bonito, é dizer, não, veem como ele é cristão, estavam a acusar e tal de ser muçulmano, isto só dá votos isto é extrema-direita mais populista e reles a querer aproveitar-se, no caso português sabemos de quem estão a falar, a querer aproveitar-se de uma situação medonha e tal. Mas eles também estão a aproveitar-se de uma situação medonha, eles estão a ignorar que um sujeito tentou matar uma série de crianças e as respectivas mães e tal, para estar agora a fazer campanha contra todo o André Ventura, pronto, e chega. Sim. Até à hora em que estamos a fazer o programa, eu não consegui confirmar isso, mas senti falta da costumeira notícia de que este homem já estava referenciado pelas autoridades, que normalmente é uma coisa que acontece sempre nesses casos, e ficamos sempre invariavelmente estupefactos como é que é possível que estando identificadas grande parte das pessoas que praticam este tipo de atos, não necessariamente este homem, mas em muitas destas circunstâncias as pessoas que praticam estes atos serem conhecidas das autoridades e ainda assim poderem vaguear pelas ruas das nossas cidades livremente. Este homem, pelos vistos... ia só dizer que teria pedido asilo na Suécia, creio eu. Sim. Ele tinha o desgosto de não ser sueco, coisa que por acaso eu também nunca fui sueco e passavas bem. Aguentado bem sem vontade de andar a esfaquear pessoas pela rua, não é? Sim, nunca te ocorreu, não é? Esta ideia gira. Não. Fazer uns cartazes com o Costa, umas caricaturas do Costa, isso sim, mas de facto esfaquear, enfim, uma pessoa brinca com isto, realmente é difícil. Isto é, sim, eu desaconselho vivamente, eu confesso que não vi as imagens nem vou ver. Não. Uma versão... Eu consegui ver apenas uma imagem, porque a notícia dizia respeito a esse aspecto em particular do jovem peregrino que conseguiu evitou maus piores, não é? Exatamente. Eu queria também comentar contigo, Alberto, o facto de
ter sido posto prontamente de parte a possibilidade de isto ser Sim, um ato terrorista e de se ter arrumado, como se faz sempre, invariavelmente nestes casos, este indivíduo na categoria de pessoa com perturbações mentais. E vítima, e também vi, e desculpa, Tiago. Agora falta o passo seguinte, exatamente. Vítima já foi dado. Da exclusão, Claro, social. Vítima Sim. de exclusão. Portanto, é o para clássico. Para além de não conseguir ser sueco, esse drama. Claro, isso é dramático. É um drama que aflige, acho que cerca de 99% da população mundial, 99,5%. Aflige 7 mil milhões 999. Exato, faltam ali uns 10 ou 9 sim, ou 11 ou 12 tirando 10 milhões. É tirar 10 milhões. milhões, cerca de 10 milhões de indivíduos à população mundial. Esta questão das perturbações mentais, isto realmente isto é um campo que dá espaço para tudo, não é? À medida que o próprio, o chamado o DSM, não é? Aquele manual aquele manual que identifica e diagnostica as desordens mentais, a cada edição vai acrescentando chegou-se a um ponto em que vai quase acrescentando estados de espírito à lista de perturbações mentais, ou seja, qualquer um de nós hoje que consulte o DSM facilmente se enquadra, se quiser, como tendo meia dúzia de perturbações mentais. E de facto as isso... populares pancas, não sei se... Sim, a pessoa tem uma panca. Não, você não está triste, você está doente. Sinto-me ligeiramente mal disposto hoje, não? Não, pois isso é... A bipolaridade e tal. Não sei. Exatamente, portanto todos com jeitinho, a tempo, todos encaixaremos somos todos malucos. Não? Somos todos malucos, a indústria farmacêutica surpreendentemente vai adorar, porque à medida que se expande este guarda-chuva das perturbações mentais, expande-se também, isto agora entramos aqui no campo da teoria da conspiração, obviamente. Expande-se também o conjunto de medicamentos disponíveis para tratar estes estados de espírito e, portanto... E ao mesmo tempo aproveita-se para legitimar ou desculpabilizar, não gosto da palavra, este tipo de... O ponto final é precisamente esse, é que, coitadinhos, somos meros seres humanos que não podemos ser responsabilizados por nada do que fazemos, porque são perturbações mentais, portanto nada daquilo que fazemos, nenhuma ação que possamos tomar pode de facto ser-nos atribuída no sentido em que não temos culpa dela. São perturbações mentais, são coisas que escapam ao nosso controle. Agora, Tiago, se me permites, eu por acaso é uma coisa que eu tendo a discordar de ti, se calhar, e a concordar com o discurso ortodoxo, com a ortodoxia vigente. Eu acho que são perturbações mentais, no caso deste indivíduo. No caso dos tipos que fizeram 11 de setembro, acho que são perturbações mentais. Os tipos que fizeram o atentado da Tocha, o atentado de Londres, o atentado de Nice, estas coisas todas, o Charlie Hebdo, eu acho que são perturbações mentais, porque acho que ninguém, mais ou menos equilibradinho da cabeça... Certo, não, aqui o ponto importante são atos conscientes que obviamente advêm do entendimento. Não os torna impunes, não torna os sujeitos impunes. Precisamente, ou seja, são atos conscientes, claro, são tomados na sequência provavelmente da crença em determinados preceitos. De uma crença até transtornada, exageradíssima. Certo. E aí sim há uma perturbação, sim. Precisamente, agora não vamos tirar. Senão não há mal no mundo, não é? Senão não há mal no mundo. São todos uns inocentes, mas com uns laivos de umas perturbações que lhes dá ali eu tenho que sempre ouvir estas palavras, são do país todo ou são regionalismos. Dá-lhes umas venetas. Sim, exatamente. Sim, na vinheta, não é? Na vinheta, na vinheta também. Mas na vinheta, exatamente. Dá-lhes ali umas venetas, uns repentes, e eles, coitadinhos, olha, dão por eles, sem reparar, estão com uma faca ali no meio de um parque infantil. Isso. A questão se não podemos responsabilizar ninguém por nada, então somos todos doentes da cabeça e de facto ninguém é responsável por nada. São altamente responsabilizáveis. Pois, ou são ou não são, não é? Eu acho que sim. O que não impede de serem doidos varridos. Pois, é isso. É evidente, tem transtornos de personalidade, tem... Para ali, tiverem, mas sabem muito bem o que estão a fazer de forma muito consciente e para cumprir um objetivo que se coaduna com essa lógica do mundo que construíram, não é? E que responde a essa lógica e, portanto, por isso têm que ser responsabilizados. Porque senão
Senão não há mal no mundo, não é? Eu não quis dizer o que disse, Tiago, nunca com o objetivo de achar, são não, claro, não podem ser julgados. Claro que podem e devem ser julgados e condenadíssimos às piores sedícias. Nada, tudo a favor disso. Agora, que realmente não são pessoas absolutamente normais. Claro. Isso não são, quer dizer... Uma pessoa está furiosa com a vida, dá um murro na parede, na pior das hipóteses. Não lhes dá para isto, não lhes dá para sequestrar um avião e atirar o avião contra um prédio cheio de gente, não é? Pois, a questão é assim, é aquele limite a partir do qual estas pessoas deixam de ser culpadas pelos seus atos e não só deixam de ser culpadas, como a coisa dá completamente a volta para passarem a ser vítimas, não é? Os culpados somos nós. Portanto, sim, e depois entra a história da sociedade. Ele não estava bem assimilado, houve um problema de inclusão que a sociedade falhou ao incluir este indivíduo. Pois, estas mães que foram esfaqueadas são parte das responsáveis por isso. E até as crianças tinham alguma... Exatamente. Acho que não eram inocentes nesta história. E os filhos já estavam a ser encaminhados para serem também de futuros responsáveis, exatamente. Porque este senhor estava... Via-se nitidamente, até no aspecto dele e tudo mais, no tipo de roupa que ele usava e tudo, que era uma pessoa profundamente excluída. Sim. Até que ele nem pareceu sequer, agora a falar sério, não. O tipo parecia, tirando lá a rodilha na cabeça, lá aquela coisa que rodilha sem desrespeito, ou não interessa, parecia um tipo de classe média normal, um tipo com arte esportiva e não sei o quê, não parecia propriamente um sem-abrigo, um desgraçado, oprimido pela vida. Sim. E que não legitimaria na mesma, quer dizer, mas normalmente não vemos essas pessoas a cometer isto. Não são os mendigos que vivem nas... Não, procurávamos são acolhidos, são tipos que são recebidos em sociedades de uma forma que, se fosse, que a recíproca não acontece. Ou seja, claro. Muito dificilmente aconteceria. Por isso é que o movimento migratório no sentido só, não é? Pois. Claro. Enfim. Agora, ele queria a nacionalidade sueca. Eu também queria algumas nacionalidades, se calhar. Sim, da portuguesa, mas não. Porreiros, sim. Olha... olha, nós nascemos em Portugal também. Podíamos ter. Pronto, ele é sírio, lide com isso, pronto. Sim. Enfim, vamos... Agora o esforço... e aquela coisa que tu disseste, desculpa, do terrorismo ter sido logo afastado. Mas foi mesmo logo, as autoridades francesas, ou a polícia francesa, disse que não era terrorismo. O homem não falou até hoje, acho que não disse nada. Não justificou nada, não explicou nada. Mas 5 minutos depois as autoridades francesas sabiam que não era terrorismo. Claro, o terrorismo que eu saiba é justamente o ato de matar pessoas inocentes em nome de uma causa. Nós a causa não sabemos, de facto. Agora, não sabemos. A tentativa de matar pessoas inocentes está lá. Mais inocentes era difícil. Sim, e de facto não tendo o homem falado... Como é que eles sabem? A polícia terá informação que nós não temos, mas para afastar imediatamente bem, ao fim... Depois, usam aqueles polícias que usam videntes e médicos, pode ser isso, pode ser isso. Telepatia, não sei. Talvez seja isso, sim. Enfim... É de facto grotesco tudo isto. E é pior, nós estamos a falar disto de um caso que deu nas vistas, porque infelizmente, se fosse só este caso, menos mal. O problema é que isto é uma coisa bastante comum. Sim, eu acho que de facto há quem se dê ao trabalho de falar destes assuntos com alguma frequência. De facto, eu acho que nós não temos noção da regularidade com que este este atinge níveis de grotesco que é de fácil, é difícil de igualar e de sequer de imaginar, mas em está casos... muito bem filmado, isso não é que tenha nada a ver com a gravidade do caso, são crianças, está muito... Enfim, claro. Vamos ver daqui a quanto tempo é que este indivíduo está na rua outra vez, nas ruas de França ou da Suécia ou de Lisboa, ou seja, de onde for. Que o integrem devidamente. Exatamente. Que façamos uma meia-culpa, que olhemos com atenção àquilo que temos feito mal. Que temos que repensar toda a forma como acolhemos estas pessoas. Exatamente, que realmente está de facto a ser traumático para estas pessoas. Precisamos de elevar o espírito, precisamos de algo fresco, de algo positivo. Precisamos, Alberto, do reclame, do anúncio. Não, mentira. Só do reclame do nosso azeite talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu
que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E estamos de volta, que alívio que é o visionamento do reclame, do anúncio, do azeite talismã. Realmente dispõe bem uma pessoa, e bem precisamos, porque nesta terceira parte vamos falar de outro assunto que irrita. Mas ainda antes disso, espaço para os comentários dos nossos espectadores no YouTube, Alberto, porque há aqui um tema que se propaga pelas fraturante semanas. Até, quiçá. Talvez um pouco não fratura muito. Não fratura muito, sim. E acaba por ser... Foi um assunto do qual falámos há algumas semanas e está-se a construir uma historinha que eu não sei se tem algum fundamento de verdade, mas à qual nós vamos dar tempo de antena porque é interessante. É a história envolvendo os repousados do Dr. Baiar, porque esta semana o Rodrigo Azinhais, obrigado Rodrigo, mandou-nos a seguinte missiva. Sugeria um episódio totalmente dedicado ao Dr. Baiar. O doutor foi um refugiado de guerra francês em Portugal e foi acolhido por um português, por uma família que lhe deram tudo, não o deixando morrer à fome. Com o fim da guerra, o doutor regressou à França, tal como o fizeram antes Junot, Sole e Massena. Lá está, tínhamos feito esta referência às invasões francesas, embora o Dr. Baiar tenha regressado de forma pacífica, acrescentou Rodrigo Azinhais. E diz ainda, regressou à França, mas deixou em Portugal a receita dos seus rebuçados, ao senhor e família que o acolheram. O resto é história. Obrigado, Rodrigo, pela mensagem. Isso é verdade. Não sei se alguma destas... É uma história, não faço a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, mas sei que estamos a construir aqui uma história do Dr. Baiar. Se for verdade, é muito gira a história. E merecia para quando uma série de Netflix sobre o Dr. Baiar. Podíamos escrever isto. Quem sabe? Temos que ver o que é que isto o que é que vai desenrolar daqui para a frente. Para a semana vamos ter se cá um comentário. Bom dia, sou sobrinha neta de um vizinho do senhor que acolheu o Dr. Baiar. Do Dr. Baiar. Ele não era nada francês, era sueco, lá está. Isso, era sueco. Brasil na Suécia. Isto é uma história engraçada. É uma história muito engraçada, como referi, eu, Rodrigo, não ponho em causa aquilo que enviou, não, de todo. Mas não conseguimos confirmar se isto, mas queremos acreditar que seja verdade. Dr. Baiar, na Amadora, deixa a receita na Amadora, uma família e tal, e pumba, a família faz uma fábrica para produzir os rebuçados, muito giro. Esperemos que os nossos espectadores e ouvintes continuem a enviar. E apanhaste de surpresa, porque eu não sabia disso, não tinha visto esse comentário. Não, agora o que é giro, se calhar, é cada espectador que queira fazer um comentário sobre o Dr. Baiar, é como aquele jogo que tem que pegar no que foi dito antes e continuar a construir a história. Sim. Estás a perceber? A ver até onde é que isto vai. O que é que para já a ideia é que seja verdadeira. Se não for, depois não interessa, pois. Agora o próximo espectador pega no que escreveu o Rodrigo e continua a história. Um parágrafozinho de cada vez e não tarda, temos série da Netflix. Bom, Alberto, agora que descontraímos um pouco, vamos voltar a um tema. Este programa tem sido pródigo em temas importantes e este não o é menos. O que é que acontece? Há uns dias atrás estava marcada uma festa de orgulho gay patrocinada pela Embaixada de Israel em Portugal. Uhum. Acontece que muitas entidades LGBT, seja lá o que isso for, representantes, seja lá de que forma, de uma comunidade LGBT, seja lá o que uma comunidade LGBT for, mostraram forte indignação em relação a esta festa patrocinada pela Embaixada de Israel e acusaram esta ação da Embaixada de Israel de pink washing. Eu confesso que conhecia o termo greenwashing, não conhecia o termo pink washing. Haverá outros termos que têm a ver com washing e com cores que eu também não conheço. Este pink washing é uma novidade para mim. Fui informar-me, obviamente, ao contrário da questão do Dr. Baiar, fui-me informar sobre o pink washing
E constatei que a própria Wikipédia, que é uma fonte de informação fidedigna e confiável, que de facto identifica o pinkwashing como, portanto, referido no contexto LGBT, é uma variedade de estratégias políticas e de marketing dirigidas à promoção de instituições, países, pessoas, produtos ou empresas, apelando à sua condição de simpatizante LGBT. Portanto, Alberto, a Embaixada de Israel decidiu apoiar um evento de orgulho gay em Lisboa e digamos, comunidade LGBT, seja lá o que isso for, ou algumas entidades representantes... O Bloco de Esquerda, portanto, no caso, o Bloco de Esquerda. Pronto, no fundo é o Bloco de Esquerda, são degenerências, não é? Talvez seja este o termo, do Bloco de Esquerda em várias entidades que ao todo devem somar cerca de 7 pessoas, insurgiram-se porque dizem que Israel quer apenas limpar a sua imagem e aqui estou a citar, de Estado genocida, fim de citação, através do apoio a estas ações. O que é que isto, Alberto, já não sei se a festa avançou, se não avançou. Realizou-se, houve protestos à porta e eu devi falar, não tenho confirmação de que houve ali insultos diretos e umas tentativas de agressão, ali uns encontrões e tal, felizmente nada de grave. Okay. Em termos físicos, algo de muito embaraçoso, muito grotesco em termos simbólicos, não é? Porque isto é o Bloco de Esquerda, que movimenta ali uns grupelhos, com uma dúzia de pessoas ali que acho que estavam a pôr fotografias que eu vi lá à porta finalmente, uma dúzia ou duas de pessoas, os maluquinhos do costume, que estavam a usar, a fazer uma espécie de pausa, de suspensão no seu apoio veemente à causa LGBT, certo, para poder mandar a causa LGBT às malvas, não é? Às favas, e defender, naquele bocadinho, um regime que criminaliza, que prende, que tortura, que mata, que permite matar homossexuais, que é o caso da Palestina. Não é o único, infelizmente não é o único no mundo a fazer isso, mas é um regime que eles prezam muito, não sei se especialmente porque maltratam e matam homossexuais, mas esse fator não parece pesar na opinião que os senhores do Bloco, sim, e alguns do PCP também ali aproximados, a extrema-esquerda, têm da Palestina. Portanto, a Palestina e o Berrales, aquela coisa, a Palestina acima de tudo, não é? Ou o ódio a Israel acima de tudo, ou o ódio ao Ocidente e tal acima de tudo, não é? Mas, sim, aquela hierarquia, não é? A hierarquia do Maslow, não é? Pois, é uma espécie de pirâmide de Maslow, portanto, o que é que está no topo dos ódios, não é? E cada ódio que merece um lugar mais alto nessa hierarquia anula os outros todos. Anula, sim. Anula os outros todos e, portanto... Anula e pior, Tiago, contradiz. Estão nitidamente a defender um regime grupos de apoio a homossexuais estão a defender um regime que trata os homossexuais como o demónio. Criminosos, no mínimo. Criminosos, sim. No mínimo, quer dizer, criminosos, se fossem Estados de Direito, quer dizer, talvez não seja o termo apropriado, enfim, se fossem Estados de Direito, é mais do que isso, como o demónio é mais apropriado. Portanto, sobrepõe-se à suposta defesa da causa LGBT a luta contra o único regime democrático do Médio Oriente, Israel. Pois, esse é o problema, é ser uma democracia, claro. Sim, portanto, de onde se constata que o valor supremo contra o qual estes grupelhos combatem é de facto o valor da democracia, o valor o Ocidente, a democracia, a civilização judaico-cristã, o que quisermos chamar, mas tudo que cheira a liberdade a esta gente, não é com eles. Tudo cheira a liberdade, eles começam a rabiar ali. Claro, ficam doidos. Ficam. Portanto, denunciando que, obviamente, tal como em tantos outros casos, como é o caso das questões raciais, também o movimento LGBT ou as pessoas LGBT são meramente instrumentais para estas ideologias e para estes partidos, que efetivamente têm como fim supremo
porventura, o fim do modelo de vida ocidental. Nós temos, aliás, tens uma resma de declarações dos grandes vultos ideológicos da esquerda ao longo do último século e meio a falar da homossexualidade como é que se chama? Maomé não falava do toucinho, não é? Quer dizer, a dizer que a homossexualidade é as piores coisas possíveis e de grandes vultos e vultos secundários, como o caso do nosso Álvaro Cunhal, por exemplo, que ele dizia. Sim, claro. Mas estamos a falar dos grandes Che Guevaras e depois coisas por aí, de grandes ídolos da esquerda, da esquerda nacional e internacional. Um top 100 da homofobia histórica, enfim, só do século XX, isso é tudo meninos para estar ali no top 10. Aliás, os episódios não tão antigos assim na própria festa do Avante denunciaram isso mesmo. É verdade. Portanto, onde se constata isso mesmo, que estas causas são meramente instrumentais. E se aplicares isto ao racismo, também vês nos mesmos grandes vultos, vês mais ou menos as mesmas... Precisamente. Ou seja, nós olhamos para qualquer momento da história e para qualquer momento em que estes movimentos políticos tiveram poder efetivo e imediatamente constatamos o total, no mínimo, desprezo por quem quer que seja homossexual ou quem quer que seja... No caso... no caso particular do antissemitismo é constante sempre. Não é preciso ir à União Soviética, podes ir à Venezuela, podes ir, o discurso antissemita é absolutamente constante nesta gente. Eu fui aqui à balda à internet, lembrei-me daqueles rankings das democracias, onde nós estamos sempre a vir por aí abaixo nos últimos anos, e encontrei aqui o primeiro que me apareceu, não faço ideia o que é Universitat Würzburg, peço imensa desculpa, Julius Maximilians Universitat de Wolfsburg, enfim, é alguém que faz um ranking que à partida, enfim, seria muito surpreendente se tivesse alguma tendência pró-israelita ou digamos mais conservadora, tendo sido a primeira coisa que me apareceu na internet, e é um daqueles rankings da qualidade da democracia no mundo. E curiosamente Israel aparece aqui no lugar 35 em termos de qualidade da democracia. Vê-se que é um ranking que está claramente enviesado, porque Portugal aqui ainda está na posição 23 com a classificação Working Democracy, portanto isto vê-se que claramente confirma a minha suspeita de que isto é uma coisa... dupla falácia, nem democracia, nem trabalhámos assim muito. Eu sei que não é isso. Mas isto só para dizer que pronto, Israel também está aqui com uma Working Democracy, acima por exemplo dos Estados Unidos, ou da Argentina, ou da Eslovénia, ou da Polónia. E número 1, Cisjordânia? Enfim, é Dinamarca. Número 1. Mas de facto aqui nos primeiros, curiosamente, nenhum dos países que faz fronteira com Israel, não vais acreditar, mas nenhum deles não encontro na lista, estou a descer na lista e não encontro nenhum deles. Não acredito. Olha, encontrei o Líbano, que diz que é híbrido, que de facto entre os vizinhos de Israel talvez seja, enfim. Sim, o menos mal. Da posição 106 está o Líbano. 106, sim. E pronto, estou a continuar a descer. Portanto, e a faixa de Gaza está aí abaixo para ir do enclave qualquer do Estado Islâmico ou coisa parecida. É possível. O Iraque está ali perto, não é fronteira, mas está perto, está na posição 127. Se calhar escapou-me algum mais cá em cima, não sei. Mas pronto, isto para dizer que de facto talvez fosse interessante quem tiver curiosidade para olhar para um mapa, e eu sei que temos cada vez menos gosto e interesse, acho eu, por fazer estas coisas, mas olhar para o mapa, verem quais são os países vizinhos de Israel e tentarem descobrir em qual deles a vida das pessoas, genericamente falando, será melhor do que em Israel. E a vida dos homossexuais. Em particular a vida de quem tem nomeadamente uma orientação sexual... que fogem desesperadamente para Israel para serem tratados como seres humanos. Precisamente. Coisa que não são na Palestina. Sim, vejam para que lado é que... Lá está, é ver para que lado é que as pessoas fogem. Se fogem da Jordânia para Israel ou vice-versa. É sempre o melhor indicador. Seja se fogem de questões económicas, questões sociais, questões de tolerância, etc. É sempre o melhor indicador ver de onde quem vai dar para B e quem vai de B para A. Pois, e talvez ver... Há poucos israelitas a fugir para o outro lado. Muito poucos israelitas a fugir para o Líbano, por exemplo. E nenhum gay israelita, de certeza, a fugir para o outro lado. Acho que nunca aconteceu na história. Sim, e talvez tentar perceber como é que
perto do 1 milhão de árabes que vivem em Israel, 800 mil ou por aí, que fugidos dos países árabes vizinhos, porque é que o terão feito? Certamente à procura de piores condições de vida, que é o que normalmente as pessoas fazem quando fogem dos seus os cubanos países. Que vão para Miami, por exemplo, sempre à procura de piores condições de vida. Piores condições de vida, sim. E os mexicanos que vão para o Texas. Sim, normalmente é tudo malta que, isto aqui está-se para cá, até está porreiramente, eu acho que está aborrecido. Precisava para puxar mais por mim, para puxar por mim. Precisamos de motivação nas nossas vidas, não é? Vamos tentar mudar para pior, vamos fugir para os Estados Unidos ou para Israel ou por aí fora. E portanto, vergonha, miséria, é o costume para estes movimentos, estes pseudo-movimentos. E depois, Tiago, estes movimentos, quer dizer, tu vês posto, já falei nisso há pouco, vês as fotografias lá à porta do finalmente, ou lá o que é, quer dizer, há uma dúzia de idiotas. Mas isto não é ninguém, é o Bloco que arranja ali o Bloco, quer dizer, tem uma capacidade de colonização mais ou menos como tinha Portugal no tempo dos descobrimentos. Portugal não tinha quase pessoas, habitantes, mas arranjava sempre maneira de ter algumas capitanias na costa brasileira. Isso. E exatamente o Bloco não tem ninguém também, cada vez estão mais exíguos, felizmente, ao que parece, mas arranjam sempre 3 fazem uma associação, 2 fazem outra. Mas ainda assim, o que não deixa de ser por isso até mais impressionante é aquele que continua a ser o impacto mediático Tiago, que ainda assim... Eu vou-te só dizer que temos que fechar o programa por razões técnicas daqui a pouco e já te explico depois porquê. Nada de grave, mas é melhor... Está tudo o que tínhamos a dizer, está tudo dito. Só lamentar o peso que de facto, nomeadamente o Bloco, continua a ter na comunicação social que dá isto. É uma desproporção absurda. Totalmente desproporcional. Claro. Em relação ao efetivo peso destes movimentos. E por aqui ficamos, Alberto, agradecendo de novo o apoio do Azeite Talismã e lembrando os nossos espectadores e ouvintes para subscreverem o canal do YouTube do Comitê Central e a edição em podcast da Lenga Lenga do Costume em Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Estaremos todas as terças-feiras às 21 horas. Até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana. Muito obrigado.